IAG apresenta Esperança para a Vida. Santo e maravilhoso Pai que habita na luz inacessível, te rendemos graças, Senhor, por tudo quanto tem feito por nós e na vida de todos aqueles que nos acompanham através deste canal IAG. Queremos neste momento pedir a presença do Santo Espírito para que nos conduza a toda a verdade. Ilumine os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudações a todos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos neste que é o vosso canal IAG Moçambique, de forma especial neste programa Esperança para a Vida. Programa este do estudo semanal da lição da Escola Sabatina. E hoje temos uma lição muito interessante, que junto do irmão Jonas, que desde já digo, seja bem-vindo, irmão Jonas, pode saudar os nossos irmãos que nos acompanham. Muito grato, irmão Cipriano. É sempre um prazer imenso estar aqui contigo a gravar a lição da Escola Sabatina. E para o irmão que está aí nos acompanhando, dizer que Deus lhe abençoe bastante. Queira, por favor, estudar conosco lições importantes naquilo que é a nossa peregrinação rumo a Canaã Celestial. Exatamente. Então, nós estamos a uma lição do fim do estudo deste trimestre. E nós temos a lição número 12, que tem como tema Convivendo com os Outros. E gostaria de saber do irmão Jonas, uma vez que em cada lição somos proposto o verso para memorizar. Irmão Jonas, memorizou o verso? Graças a Deus memorizei o verso. É importante sempre memorizar o verso, por isso que vem verso para memorizar. Exatamente. Em Colossenses 4, versos 6, nos é dito o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém, amém. Então, este é o verso para memorizar, que desde já queremos incentivar aos irmãos que têm estudado a lição da Escola Sabatina para passarem a memorizar o verso áureo, porque isso é muito importante. Chegará um tempo em que nós não teremos as Bíblias físicas, daí que são textos que vão nos ajudar em muitas situações da nossa vida. E conforme nós vimos aqui, a lição número 12, conseguimos ver aqui uma imagem que o autor nos propõe aí, de muitas pessoas, de mãos dadas, e no meio dessas pessoas nós encontramos lá um coração. Isso simboliza união, Exato. amor, cooperação e convivência harmoniosa, que é muito importante dentro daquilo que é o cumprimento da missão que Deus nos deu. Porque o coração, por exemplo, que nós encontramos aqui neste meio, representa o amor de Cristo. E o fato de estarem ligados indica que ninguém vive isolado, tanto na família, tanto na igreja, assim como na sociedade no geral. Estamos a falar da escola, do trabalho. Nós todos sempre não vivemos de forma isolada, precisamos um do outro, porque é assim como Deus terá nos criado. Irmão Jonas, o que pode compartilhar sobre este tema, convivendo com os outros? Qual é a importância de sabermos conviver com os outros? Muito bem. Nós encontramos um tema bastante importante para aquilo que é a nossa relação, ou as nossas relações uns para com os outros. Mais do que nós encontramos que Deus está tanto preocupado com este assunto que cabe a nós seguirmos as diretrizes que Ele deu para que possamos estar em harmonia, assim que é, com a sua vontade. Gostaria aqui de deixar alguns textos bíblicos só para termos a ideia, ou seja, percebermos o quão Deus está desejoso que os seres humanos vivam em paz e harmonia uns com os outros. Quando vamos no livro de Romanos 12, versos 18, diz: se for possível, se depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo 12, versos 14, diz o seguinte: segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós, quando vamos para o livro de Filipenses 2, dos versos 3 a 4, nos é dito o seguinte: não façais nada por contendas ou vanglória, mas por humildade. Cada um considera ao outro como superior a si mesmo. Então, esses textos aqui nos mostram que Deus deseja que o ser humano viva com o outro de forma harmoniosa, em paz. Mas aí é que está. Qual é o segredo?
é que não podemos nos superiorizar ao outro. Devemos ter um espírito de humildade, um espírito de mansidão, pois esse espírito é característica de Jesus Cristo. E somos chamados hoje em dia a termos o mesmo espírito. Só para secundar ainda, tratando-se do convivendo com os outros, a nossa irmã Ellen Goldwhite, no livro Lar Adventista, nos deixa algo muito importante. Diz o seguinte, diz, a cortesia deve ser manifestada para com todos os homens. Então, quando diz todos, não diz alguns. O mal de nós é de escolhermos a quem nós queremos ou desejamos manifestar a cortesia. Mas aqui, a Ellen Goldwhite, a serva do Senhor, deixa claro que deve ser expandida a todos os homens. Também no livro A Ciência do Bom Viver, ele diz o seguinte, diz que a bondade, a simpatia e o amor tornam-se um poder divino quando aplicados na vida diária. Então, só isso nós encontramos aí que Deus é desejoso que nós, como seres humanos, vivamos em paz, em harmonias uns para com os outros. Exatamente. Então, quando nós olhamos para o nosso próprio Deus, nós vimos que o nosso Deus não é um Deus isolado. Exatamente. É um Deus triuno. Temos o Pai, temos o Filho, temos o Espírito Santo. Quando lemos o livro de Gênesis, quando Deus fez o homem, nós encontramos aqui que Deus deu a esse homem o domínio sobre todas as coisas que Deus havia criado. Mas esse homem chegou a uma fase, quando lemos o capítulo 2, no versículo 18, lemos o seguinte, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. A um dado momento, Deus olha para este homem que ele criou e diz que não é bom que ele ficasse sozinho. Exatamente. Era necessário que ele fizesse uma ajudadora. E nós sabemos que foi uma mulher. Quando nós damos continuidade à leitura, nós vimos que Deus fez uma mulher chamada Eva e a este homem chamado Adão. E ambos casaram diante de Deus o Pai. Exato. Assim como do próprio Filho, assim como diante do Espírito Santo. Ou seja, ambos casaram diante de Deus. O que significa que quando nós olhamos aqui, encontramos o primeiro caso na Terra de convivência, saber conviver com os outros. Então, nós vamos ver, à luz daquilo que o apóstolo Paulo nos traz sobre as convivências, no que diz respeito à relação entre o marido e a esposa. Quando lemos aí Colossenses capítulo 3, versículo 18, encontramos aqui, mulheres, cada um de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Podemos juntar esse texto com Efésios capítulo 5, versículo 22, para depois entendermos o que ele quer dizer com essa questão das mulheres terem que ser submissas. Efésios 5, vamos ler o versículo 22 e o versículo 23. O que diz, irmão Jonas? Diz, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Ok. Então, nós aqui encontramos esses dois textos em que o apóstolo Paulo volta a dar ênfase a essa questão de que no relacionamento entre o homem e a mulher deve haver submissão. Exato. Agora, o irmão Jonas pode nos ajudar a entender o que significa a mulher ser submissa ao marido. O que seria essa submissão da mulher ao marido? Muito bem. Importa referir que nós vivemos numa conjuntura em que essa submissão ela foi distorcida. Ela tem se tornado uma submissão arbitrária. Quer dizer, a mulher tem que ser subserviente ao marido. O que quer dizer isso? Quer dizer que a mulher deve submeter-se sem ter em conta aquilo que é o estatuto de Deus para o guardar. Tem que ser uma submissão imposta, mas não voluntária. Então, nós, quando vamos para a Bíblia, nós encontramos que Deus é desejoso que nós possamos entender a questão da submissão. A questão do homem ser a cabeça da mulher e a mulher ser submissa ao marido. Veja só, quando nós vamos para o livro de Efésios, estamos a ler capítulo 5, antes do versos 22, nós encontramos o versos 21. Diz uma coisa interessante, diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. O que quer dizer, antes da obrigação que a mulher tem, ou do dever que a mulher tem de sujeitar-se ao marido ou ao esposo, tem em primeira instância o que? A obrigação de sujeitar-se o que? A Deus. Igualmente também ao marido. Então, nós quando vamos
ainda mais a ler, vamos perceber que diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, assim como a esposa, neste caso a igreja, é submissa ao quê? A Cristo Jesus. Agora temos que perceber como é que a igreja ela é submissa a Cristo. Como é que Cristo conseguiu ter essa autoridade, conseguiu fazer com que a igreja fosse submissa? Será que foi por uma imposição? Ou algo ele fez para que merecesse, além dele ser Deus, algo que ele fez que merecesse o respeito e de forma voluntária nós reconhecemos que Cristo como igreja deve o quê? Toda honra e glória e toda a nossa submissão. Então, Cristo, ele teve uma vida exemplar, uma vida de sacrifício. Ele deu a sua vida pela igreja, para que pudesse salvar a cada um de nós, para que pudesse salvar a cada membro que compõe o quê? A igreja. Então, assim como Cristo procedeu, o homem deve proceder. De que maneira? Ele deve ser o quê? Deve apresentar um amor sacrificial. Deve se sacrificar pela esposa. Quando falo do sacrifício, não falo só no sentido de dever, de trazer mantimento ou garantir os bens materiais dentro de casa, mas no sentido de ele ser um sacerdote dentro de casa. Deve constantemente não cessar pondo a sua família sob comunhão com Cristo Jesus, porque este é o dever do homem, colocar toda a família sob a direção do Espírito Santo em comunhão com Cristo Jesus. Então, procedendo assim, intercedendo sempre pela família, fazendo tudo para que a família nunca se desvie dos caminhos do Senhor, no temor do Senhor, o marido estará a apresentar um amor sacrificial, estará a liderar por exemplo, e assim a mulher será submissa, a submissão de forma voluntária. Ok? Muito bom. Quando nós olhamos para o papel que Deus deu ao homem, nós olhamos o Gênesis como a base, não é? Exato. A primeira família e tudo mais. Nós vimos que ao Adão foi dado domínio, para dizer que foi dado um papel de liderança. E às vezes existem situações em que os homens pegam esse texto que fala sobre essa questão de mulher ter que ser submissa. Exato. E distorcem, no sentido de eles acabam agindo de forma autoritária. Então, como é que nós poderíamos distinguir a liderança, não é? Que Deus deu ao homem, a liderança como pai da família, numa primeira instância, Exato. mas também pode se aplicar no contexto igreja. Exato. Porque esse relacionamento entre o homem e a mulher vai tipificar o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então, como é que nós poderíamos diferenciar a liderança do homem diante da sua esposa, assim como poderia ser a liderança espiritual de autoritarismo? Ok? Muito bem. Essa é uma questão muito pertinente, que carece mesmo de uma explicação para que não possamos ter mais dúvidas no que concerne ao autoritarismo e assim como a liderança espiritual. Autoritarismo, o que é isso? É o exercício de poder baseado na imposição, no medo e no controle. Então, isso é autoritarismo. O que Deus não ensina, Deus não apoia isso. Mas nós encontramos a questão também da liderança espiritual. O que é isso? É uma liderança baseada no exemplo, no amor e na submissão a Deus. Então, essa é a liderança que Deus propõe a todo líder de família, assim como da igreja. Mas o que tem acontecido hoje em dia, tanto o homem como também, infelizmente, os nossos líderes têm se apegado ao autoritarismo, que é a imposição. Então, faça isso, se não fizer isso, então não serve. Então, Deus condena esse tipo de coisa. Deus não é a favor a esse tipo de atitudes. E, ademais, nós quando vamos para a igreja, nós encontramos que tem acontecido nos dias atuais. Os membros eles são manipulados. Eles são controlados. Eles não podem adorar o seu Deus segundo os ditames da sua consciência. Então, as mentes têm de ser cauterizadas pelos nossos líderes, pela imposição. Então, nós vivemos, infelizmente, num momento que isso tem sido uma avalanche, assim que é dentro da igreja, mas nós sabemos, atenção, isso não pode nos remeter a um medo, porque é mistério que isso aconteça, pois os tempos que nós vivemos são tempos propícios para que tal aconteça. Pois a sacudidura começa onde? Dentro da igreja. Então, os maiores perseguidores dos fiéis serão encontrados onde, em primeira instância? Dentro da igreja. E tem acontecido isso. Se acontece isso contigo, querido irmão, querida irmã, é momento de levantar as suas mãos para os céus, seus olhos aos céus, e louvado seja Deus por esteja a dar um testemunho positivo daquilo que é a verdade. Mas se em algum momento os líderes que tiveram a ouvir esta explicação, tiver a agir desse jeito, misericórdia, que possa
hoje, encontrar-se com Deus, dizer, Pai, tire de mim este espírito, porque esse espírito não é de Deus, é o espírito de Lúcifer. Lúcifer ele é que domina as pessoas, é que usa a imposição. Então, que esse espírito seja abandonado, mas Deus deseja o quê? Líderes espirituais, pessoas que lideram, por exemplo, no temor e a obediência do Senhor. Exatamente. Quando nós olhamos, de fato, nesse relacionamento entre homem e mulher, tipificando também o relacionamento de Cristo e a sua igreja, primeiro, quando pegamos o relacionamento do homem e mulher, o que deve ficar claro é que a submissão da mulher ao homem não faz com que o homem sirva de consciência da mulher. Exato. Há que se respeitar a individualidade tanto do homem assim como da própria mulher. É por isso que Cristo, quando apresenta essa questão de submissão, no Efésios capítulo 5, no versículo 25, diz que maridos, cada um de vós, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Exato. Depois ele vira para o homem e mostra que este homem deve amar a sua esposa, tal como ele ama a sua igreja. Exatamente. E foi capaz de dar a sua vida pela sua igreja. Assim um homem deve portar-se. Para dizer que estamos a falar de um casamento cristão, que é um casamento saudável, que é caracterizado pela reciprocidade entre ambos, não é? Daí que o próprio autor diz que a lealdade da esposa é primeiramente ao Senhor, depois ao marido. A individualidade da esposa não deve ser apagada pelo marido, nem ele pode servir de consciência para ela. Mas nós sabemos que vivemos no mundo do pecado e muito daquilo que é o ideal divino, hoje em dia não é o que é praticado tanto dentro destes relacionamentos entre o homem e a mulher. Mas quando voltamos para o Gênesis, encontramos a base disso aí. Porque quando Deus coloca o casal no jardim do Éden, ele coloca uma proibição, que eles não deviam comer da árvore que tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas nós vimos a mulher que foi curiosa ao ponto de querer acessar a uma esfera que ela não devia acessar, de sabedoria. Na lição da quinta-feira iremos falar de agir com sabedoria. Mas nós vimos que foi isso que fez com que ela tivesse que cair para uma posição inferior daquela que ela almejava. Porque quando Deus diz que vamos fazer uma ajudadora, porque não é bom para que o homem fique sozinho, nós não devemos entender que a posição da mulher era inferior à do homem. Devemos entender duas pessoas que andam lado a lado. Mas quando a mulher busca acessar essa esfera que ela não devia buscar, essa esfera fez com que ela não mantesse a sua posição e nem subisse da sua posição, mas tivesse que descer e se tornar submissa ao seu marido. Conforme vimos como consequência do pecado, Deus diz que a vontade dela seria submissa à do marido. Agora, o que acontece? Temos que olhar também na vertente igreja, que é a vertente espiritual. Exato. Que hoje em dia, se nós reclamamos, porque existem muitos lares em que as mulheres não estão a ser submissas aos seus maridos, onde também os maridos não estão a amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja, temos também situações dessas dentro das igrejas. Exatamente. Onde o papel que Deus concedeu ao homem de liderança está sendo trocado. Ou seja, conforme o irmão já dizia que o papel do homem é de sacerdote, significa que hoje tem muitos sacerdotes que perderam seus cintos, porque as mulheres é que viraram as cabeças, as líderes estão a liderar essas igrejas, mas biblicamente nós vimos aqui que a liderança, o papel de liderança foi confiado ao homem. O irmão Jonas gostaria de dizer alguma coisa quando nós olhamos para essa inversão do papel. Qual é o perigo, por exemplo, da mulher tornar-se líder dentro da igreja? Estamos a falar de mulheres que hoje em dia são pastoras, são anciãs, dentro desse contexto que estamos a ver aqui. Ok? Dizer o seguinte, é muito perigoso quando nós invertemos aquilo que é a ordem de Deus. É muito perigoso. A fidelidade do homem é testada nas pequenas coisas. E é nas pequenas coisas onde Deus vê o temor a si. Então, pela sociedade, se calhar estamos a falar de um tema que muitos que nos assistam ou lá em casa podem ver que não há nenhum problema. Dos momentos que vivem em harmonia. Mas nós, quando vamos para a própria Bíblia, a incumbência de Deus não pode ser trocada.
o homem deve ser sempre o cabeça. Quando a mulher vira, nós encontramos esse lar está em perigo. Este lar está em perigo. Então, aqui, tem uma coisa que eu queria ressaltar. A questão que deve acontecer dentro do lar tem que ser um amor baseado ou caracterizado por reciprocidade, diálogo, cumplicidade e harmonia. Então, os dois não estão isentos de agirem desta forma. Ademais, porque agindo desse modo, mostram que Cristo reside naquela relação. O casamento, ele foi oficializado em primeira instância pelo próprio Deus. Nós encontramos, como o irmão bem disse lá no livro de Gênesis, que Deus é quem mesmo instituiu o casamento. Então, Deus deseja que vivam em harmonia. Então, não quer que a mulher, neste momento, salte aquilo que é a orientação divina e se consolide em primeira instância. Porque assim, quando o fizer, estará a obedecer o quê? Ao pai da mentira. Aquele que fundou a mentira. Gostaria de ler aqui uma passagem no livro Lar Adventista, na página 115, no segundo parágrafo. Diz que Eva tinha sido perfeitamente feliz ao lado do esposo, em seu lar edênico, mas semelhante às inquietas Evas modernas, lisonjeou-se com a esperança de entrar para uma esfera mais elevada do que aquela que Deus lhe designara. Tentando erguer-se acima da sua posição original, caiu muito abaixo da mesma. Idêntico resultado será alcançado por todas as que estão indispostas a assumir com bom ânimo os deveres da vida, de acordo com o plano de Deus. Então, hoje em dia encontramos, tanto na vertente espiritual, assim como de um lar normal, as Evas modernas, que querem ascender, não é, a uma esfera que não lhes cabe. Então, quando nós colocamos hoje em dia, por exemplo, mulheres para liderar as igrejas como pastoras, como anciãs, estamos a abrir o espaço para apostasia em várias vertentes, porque estamos a mudar aquilo que é o plano que Deus terá estabelecido. Na Bíblia, quando você olha, não há, da parte do povo de Deus, sacerdotisas. Em todas as passagens que encontramos sacerdotisas, são pagãs, do povo pagão, não é? Então, quando nós olhamos, por exemplo, hoje em dia, isso acontecer, quando olhamos para a Bíblia, vamos encontrar a Jezabel. Então, há que ter muito cuidado, não é? Para aqueles que estão a proceder dessa forma, devem voltar àquilo que é o desígnio original de Deus no que diz respeito ao papel do homem, assim como ao papel da mulher. Dizer que nós podemos aprender muitas lições importantes, principalmente nessa questão de casamento, para a resolução de conflitos, quando nós olhamos para essas recomendações que Deus deu através do apóstolo Paulo. Então, se nós colocarmos em prática, pode ajudar, muitas das vezes, a resolver essas inquietações que podem vir a surgir dentro do lar cristão. Então, o lar cristão tem que ser um lar baseado no assim diz o Senhor. E porque falamos em lar, não é só composto por marido e mulher. Nós encontramos lá a herança do Senhor. Estamos a falar dos filhos. Qual deve ser o relacionamento dos pais cristãos e dos filhos? O que o irmão pode nos dizer sobre isso, sobretudo no tempo em que nós vivemos, em que temos muitas crianças rebeldes? Então, gostaria que o irmão pudesse partilhar sobre o relacionamento e depois podemos, se calhar, também tocar na questão de como é que podemos disciplinar os nossos filhos da forma correta, sem desanimá-los. Exatamente. Muito bem, nós quando vamos para este título da segunda-feira, dos pais e filhos, se nós formos a estudar profundamente, nos remete à questão do culto familiar. Isso resume-se no culto familiar porque nós vimos antes a questão do marido e a esposa. Nós bem dissemos aqui que Deus é quem instituiu o casamento. Exatamente. Ele disse, amai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, como resultado, nós temos as bênçãos, os filhos como bênção dessa união. Então, é desígnio de Deus que os pais eduquem os filhos ou conduzam os filhos ao Senhor. Nós, quando vamos para os tempos primórdios, conforme referenciamos Adão e Eva, nós encontramos que a primeira igreja era constituída por uma família. Então, antes que houvesse um templo, já existia o altar. Antes que houvesse uma igreja organizada, já existia culto familiar. Então, nós encontramos que aí a importância do culto familiar. Vou ler aqui alguns versos bíblicos que secundam isso
Se nós formos abrir o livro de Provérbios, podemos abrir Deuteronômio 6, dos versos 6 a 7, diz assim a palavra do Senhor: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Ok. Nós encontramos aqui que antes que os filhos fossem lecionados ou ensinados no temor do Senhor, tem aí a primazia, ou seja, primeiro em primeira instância nós encontramos a questão dos pais entesourarem o que é o ensino ou o temor no Senhor. Tudo quanto tem na Bíblia, os pais devem tesourar aquilo no coração, para poder o quê? Ensinar os filhos. Mas uma coisa muito importante deve ser dita aqui, é que diz que ao levantar-se e ao deitar-se. Então isso nos mostra que é continuidade. Sim. Quer dizer, o ensino não pode ser ocasional. O culto familiar não pode ser um dia e os outros dias não. Deve ser modos viventes de uma família. Exatamente. Porque a vida espiritual, ela só é fundamentada através da oração. Quer dizer, ela garante continuidade quando nós colocamos diariamente nos caminhos do Senhor, quando nós nos entregamos como família, que Pai, venha reino na nossa casa, na nossa família, transforma a nossa família como um pedaço do céu na terra. Pois quando uma família é educada nos princípios do Senhor, ela torna-se uma bênção para a igreja, dentro do lar e também para a sociedade em geral. Então aqui nós encontramos a importância disso. Só para ainda continuar, podemos ler o livro de Provérbios 1, os versos 8 e 9. Diz: meu filho, ouve a instrução de teu pai e não desprezes o ensino de tua mãe, pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça ou colares para o teu pescoço. Exatamente. Então nós encontramos aqui Deus chamando a razão aos filhos para que ouvissem a instrução dos pais, neste caso. Por quê? Porque esses pais são pais espirituais, porque já entesouraram o quê? Tesouros do Senhor, que é a palavra de Deus no coração, e devem compartilhar para com os filhos. Mas aqui também tem uma questão muito importante que eu gostaria de ressaltar, que é o papel do pai e da mãe. Pois tem um papel muito importante na educação dos filhos. Exatamente. Ok? Nós, quando vamos para o livro da nossa irmã Ellen Goldwhite, ela escreveu um livro que eu recomendo a todas as mães que nos acompanham em casa, não só todas as mães, a todas as mulheres que anseiam um dia ser mães ou têm sobrinhos, a ler este livro. Ser mãe, o que é? É um livro muito importante. Diz o seguinte: os mais ternos laços terrenos são os que há entre mãe e seu filho. A criança é mais prontamente impressionada pela vida, exemplo da mãe, do que do pai, pois une-os num vínculo mais terno. Os pensamentos e sentimentos da mãe terão poderosa influência sobre o seu legado aos filhos, se ela permite que sua mente se demore sobre os seus próprios sentimentos, se tolera o egoísmo e se heredita e exatora a disposição dos filhos, testificará deste fato. Assim, muitos têm recebido como herança do berço tendências quase incontroláveis para o mal. Vejamos o quão é importante esse texto aqui. Quer dizer o quê? A criança, ela está prontamente a obedecer ou a agir consoante o caráter da mãe. E só para secundar, vejam só, que não é por acaso. Jesus Cristo, sendo Deus, Deus confiou a Maria para que lhe educasse. No livro Desejar Todas as Nações, no capítulo 7, deixa claro que a Maria ensinou o Velho Testamento a Jesus. Então, Jesus entesourou tudo quanto era o ensinamento da Maria que concerne as Sagradas Escrituras. Quando nós vamos para Moisés, nós notamos que Deus providenciou que fosse educado até os 12 anos pela sua mãe Joquebede. Nós, quando vamos também para a questão também de 2 de Timóteo, o apóstolo Paulo faz uma menção ao Timóteo, trazendo aquilo que é a alusão da fé de Timóteo. Diz que a fé de Timóteo lhe lembra a fé da avó de Timóteo, que é a Loide, e a sua mãe, que é Eunice. Então, nós encontramos aqui a responsabilidade que a mulher tem na educação dos filhos. Mas será que os pais também estão isentos nessa educação? Claramente que não. A nossa irmã também, Ellen White, no livro Lar Adventista, deixa também alguns dizeres sobre o papel do pai. Diz: o pai, como sacerdote da casa, deve dirigir o culto da manhã e da tarde. Não há dever mais importante que este. Não permitais que negócios, cuidado vos leve a negligenciar a adoração a Deus em família.
Então, nós vivemos uma conjuntura em que os pais, muitas das vezes, eles se isentam dessa responsabilidade. Estão preocupados com os negócios, com os seus trabalhos, mas nós encontramos que não é esta a orientação divina. O pai deve ser sacerdote, deve ser aquele que garante que o culto familiar possa acontecer dia após dia no seio familiar, para que seja uma família espiritual e que haja uma reflexão do caráter de Deus dentro da família, que seja uma bênção para a sociedade, a igreja e em geral. Exatamente. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, para dizer que a todos os pais são confiados a herança do Senhor. E como um papel dos pais é instruir a criança no caminho em que deve andar, para que quando envelhecer não se desvie do caminho do Senhor, neste caso, devemos entender que a verdadeira educação, sendo um preparo missionário, significa que as crianças que são confiadas para os pais são crianças que são confiadas aos pais para serem treinados como missionários, através da educação que o pai e a mãe vão dar para essas crianças, uma vez que os próprios pais também são missionários. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro Desejar Todas as Nações, comentando sobre aquelas crianças que eram impedidas de irem ter com Jesus Cristo, é-nos dito que são crianças que, devido ao tipo de educação que foram recebendo dos pais, quando elas cresceram e tornaram-se em grandes missionários e fizeram um trabalho. Mas eu gostaria que lêssemos aqui o livro de João, capítulo 7, no versículo 15, porque muitas das vezes os pais têm confiado a educação dos filhos aos outros e não a eles mesmos. Mas quando olhamos, por exemplo, de Jesus Cristo, que o irmão já trazia aqui, nós vimos Jesus Cristo que recebeu a educação dos próprios pais, de forma especial da sua mãe, que fez com que até os líderes judeus admirassem a sabedoria, o conhecimento que ele trazia. No versículo 15 diz que os judeus se admiravam dizendo: como este homem tem tanta instrução sem ter estudado? Em outras versões, como é que este conhece as letras? Mas nós vimos aqui o conhecer as letras ou ter essa instrução sem ter estudado resulta do fato de Jesus Cristo não ter passado do seminário dos judeus, não ter sido treinado lá, mas ele demonstrava um conhecimento muito aprofundado, tendo sido uma pessoa que foi instruída pela mãe. Então, há uma necessidade, sim, dos pais também olharem para esse dever, do lado da educação dos seus próprios filhos. Agora, quando se educam as crianças, nós sabemos, estamos a ver no mundo do pecado, geralmente as nossas crianças contemplam coisas que acabam mudando ou influenciando no sentido negativo, porque não passam mais a contemplar as coisas espirituais. Desde em casa recebem influências negativas e quando passam mais tempo nas escolas mundanas recebem também uma influência negativa, o que significa que os pais, ao disciplinar as suas crianças, devem saber como disciplinar, devem saber disciplinar para ganhar a criança, não disciplinar para afastar esta criança. Por isso que aqui lemos o seguinte: o autor diz que a maneira como os pais interagem com os filhos e os disciplinam tem um grande impacto na formação espiritual deles. Exatamente. Então, nós precisamos ser pais exemplares que sabem disciplinar. Disciplinar como Cristo disciplinaria, como Cristo também tem disciplinado a nós. Não espancar as crianças, como muitos têm feito, mas também não mimar demais, porque muitos mimos estragam a criança. Quando há necessidade de haver uma vara, deve haver uma vara. Porque mesmo Deus usa a vara. Exatamente. Então, mas para corrigir. Sim. Nós, quando vamos para o livro de Salmos 23, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, e faz a questão da sua vara me consola. Então, se nós somos postos naquele sentido como ovelhas, e as ovelhas, nós sabemos quando tentam sair do caminho, a vara que lhes dá um pouco, lhes faz voltar no caminho. Então, isso mostra mesmo que a disciplina de Deus é uma disciplina com amor. Exatamente. Então, quando nós, os pais, devemos disciplinar os nossos filhos com amor para que haja ganho de corações. Exatamente. Não para o endurecimento, o afastamento, assim que é, dos nossos filhos da verdade. A família é o primeiro campo missionário, onde os pais são os professores. Então, muitas das vezes, como o irmão Cipriano estava aqui a dizer muito bem, é que nós nos isentamos dessa responsabilidade. Deixamos com que as escolas ou as igrejas
possam educar os nossos filhos em nosso lugar. Mas atenção, ao procedermos desse jeito, nós estamos a agir em contradição daquilo que é a orientação divina. Pois Deus deseja que os pais ensinem os seus filhos por exemplo. Não pela teoria, mas por exemplo. O que quer dizer? Nós primeiro temos que agir em conformidade com a palavra de Deus, porque os filhos são mais impressionados pelos nossos atos do dia a dia do que naquilo que nós falamos. Então aí há uma chamada aos pais a agir em conformidade com a vontade de Deus, a ser um exemplo, um modelo, um espelho para os filhos. Exatamente. Em Cristo Jesus. E o pai em especial, como foi concedido esse papel de líder, ele tem maior responsabilidade. Nós sabemos que 99% da educação dos nossos filhos está claramente nas mãos da mãe, mas isso não isenta o papel do próprio pai. Aqui diz que o papel do pai na formação espiritual dos filhos é fundamental e não pode ser negligenciado. É crucial que os pais assumam esse papel com seriedade. Então, precisamos de pais que sejam um modelo de Cristo. Exatamente. Seja um modelo, um exemplo para os seus próprios filhos. Não sejamos pais negligentes como ele. Exatamente. Então, nós precisamos trazer um bom exemplo para os nossos filhos. Agora, entrando na questão das relações de trabalho, vamos encontrar aqui uma mensagem interessante. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 22, lemos o seguinte: escravos, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar aos homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizeres, fazei do coração como fizesses ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo o Senhor, pois quem faz injustiça receberá paga da injustiça. Quem fez, não importa quem seja. Então, quando nós olhamos aqui para esta mensagem do apóstolo Paulo, que chama-nos a obedecermos, por exemplo, quando falamos de trabalho, os nossos chefes, os nossos dirigentes, não é? Exato. Então, devemos obedecê-los como quem faz o trabalho para o Senhor. E nós sabemos que aqui não está a discutir se a obediência não é no Senhor. Está claro isso, que é dentro deste padrão de que a obediência sempre é no Senhor. Mas o que eu gostaria que o irmão também pudesse compartilhar, além daquilo que o irmão vai comentar, é como é que nós podemos viver esses princípios cristãos de obediência em ambientes difíceis. Quando nós olhamos para o local de trabalho, nós às vezes somos apresentados um ambiente hostil, não é? Mas em contrapartida devemos ser pessoas obedientes. Como é que nós podemos ser obedientes? E por fim, gostaria de entender o que significa trabalhar, conforme aqui diz o verso 23, trabalhar como se fizesses ao Senhor e não aos homens. Exato. Ok? Muito bem. Aqui nós encontramos na relação de trabalho, faz-se menção também à questão dos escravos. É importante frisar isso porque nós sabemos que tem causado muito problema dentro do Evangelho. Hoje há quem diga que Deus apoia a escravidão. Mas aqui, conforme nós encontramos que o autor deixa muito claro que é importante nós percebermos o contexto cultural. Exatamente. Naquele tempo. Nós encontramos que naquele tempo era comum ter-se escravos. As pessoas não sabiam viver sem escravos. Os próprios escravos também estavam tão acomodados a essa vida que em algum momento não sabiam viver sem o seu senhorio. Por isso que Deus, dentro dessa conjuntura aí, ele adotou normas que regulam a conduta dessas pessoas no meio dessas sociedades existentes. Então, Deus nunca aprovou a questão dos escravos, mas ele delegou normas de conduta dentro dessas sociedades existentes. Por isso nós encontramos que o povo de Israel, por exemplo, se tivesse um escravo, tinham suas normas que deviam proceder. Então, procedendo daquela forma, por exemplo, no 6º ano era o limite, tinha que ser libertado. E mesmo assim tinham dever dos senhores para com seus escravos, dos escravos para com o seu senhor. Não podiam maltratar nem ferir de uma vida. Deus também exigiria a vida. Então, isso mostra que
aquilo que Deus obedeceu ou instituiu lá no Gênesis, que o homem foi feito à imagem, nenhum homem é superior ao outro. Todos Deus os vê de igual forma, mas a sociedade, porque o mal existe, o diabo fez das suas e fez com que no mundo existisse o que é escravo. E Deus instituiu regras que pudessem conduzir as pessoas nessas sociedades existentes que essa vida era comum, de escravidão. Ok? Mas indo concretamente à questão que o irmão também colocou aqui, deixa-me só voltar um pouco para referir que, para dar luz a isso, nós encontramos que o próprio Paulo, assim que ele faz menção no livro de Filemão, a dizer que recebam o Onésimo, que outrora era escravo, mas não como escravo, mas como vosso irmão. Então nós encontramos um servo de Deus agarrando-se ou assegurando às pessoas que Deus nunca viu um homem como escravo do outro, mas a sociedade em si que adotava essa visão, ou essa cosmovisão. Indo para a questão de como nós podemos agir no nosso local de trabalho, tendo em conta que Um ambiente difícil. Sim, num ambiente difícil. Esse texto deixa uma coisa clara, que não pode ser desviada. É a questão de que todo o trabalho deve ser feito como se fosse para o Senhor. Então, quer dizer, o zelo, a integridade que nós mantemos no trabalho não pode ser porque o patrão é bom, o patrão não é bom, ou porque o salário é pouco, ou o salário é muito, não. Tem que ser porque o Senhor está aqui em frente deste trabalho. Então, tem que fazer o trabalho como se fosse para o Senhor. De que maneira? Nós já procedemos desse jeito, nós estaremos a trazer atributos que nos dignificam ou que nos mostram a semelhança de Cristo. Pois Cristo, nós encontramos, quando ele esteve na terra, todo o trabalho que ele fazia bem feito. Então, os servos de Deus, os filhos de Deus, são chamados a fazer todo qual seja o trabalho bem feito. Claramente, estamos a fazer de trabalhos lícitos, não ilícitos aqui. Não é fazer um trabalho que não vai de acordo com a orientação divina. Mas falamos que todos os trabalhos devem ser feitos como se Deus estivesse ali. Aqui a questão do temor. Se nós formos, por exemplo, a voltar um pouco atrás, nós encontramos que, quando a Bíblia fala do temor no Senhor, nós encontramos que está associado à presença constante de Deus em tudo que nós fazemos. Se nós tivermos em mente, em todo lugar, que Deus está presente em tudo, nós vamos fazer tudo bem feito. Exatamente. Porque nós temos a consciência de que estamos sendo vigiados por um Deus. E ainda que o homem não esteja ali a supervisionar o trabalho, mas Deus está a fazer. E até do exemplo, nós encontramos alguém que pode tipificar bem o que estamos a falar, que é José. Foi vendido como escravo, em situações hostis e adversas, mas todavia ele foi fiel e Deus fez o que? O exaltou. Então nós devemos proceder do mesmo jeito. Porque todo o trabalho, em primeira instância, é para o Senhor. Exatamente. Então, é isso aí. Nós precisamos agir de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, agir como se nós estivéssemos na presença do nosso Deus e fazermos o nosso trabalho com perfeição. Independentemente de estarmos a ganhar pouco ou a ganharmos muito, devemos sempre fazer o nosso trabalho com perfeição. Agora, quando lemos aqui no capítulo 4 do livro de Colossenses, no versículo 2 até 4, pode ler? Okay. Diz assim a palavra do Senhor: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Exatamente. Estamos a falar de princípios sobre a oração. Exato. O que é que nós podemos extrair destes textos que lemos aqui? Ok, em primeira instância, o primeiro princípio que nós podemos extrair aqui desses textos que acabamos de ler é a questão da perseverança na oração. Quer dizer que nós, como servos de Deus, devemos orar de forma constante, não de forma ocasional. Porque a vida espiritual é sustentada pela uma prática contínua de oração, conforme disse. Então, a oração, ela é a força de um cristão. Ela é o meio pelo qual nós nos mantemos em contato direto com o nosso Deus. Então, já imaginamos nós, muitas das vezes falamos que amamos um ou amamos ao outro, né? Então, quão desejoso você está de estar sempre com esta pessoa? Então, imagina o nosso Deus, já que muitas das vezes nós dizemos por aí que amamos a Ele. Então, não queremos estar todo momento em comunicação com Ele. Então, o meio pelo qual nós podemos manter essa comunicação, essa comunhão, podemos falar com Ele através da oração. Daí que nós devemos orar sem cessar. Orar
orar sem cessar. O outro princípio que podemos tirar também é a questão da vigilância também espiritual. Temos que estar atento às tentações, à sedução de Satanás. Mas não só isso, também as respostas de Deus. Porque nós oramos e Deus nos dá o quê? As respostas. Então, nós temos que estar sempre atentos às respostas de Deus. Ok? O outro princípio é a questão que nós encontramos aqui no verso 3, assim que é a questão da oração de graça. Muitas das vezes nós não somos gratos a Deus. Mas se nós formos a fazer um exame profundo, vamos ver que temos muito a agradecer a Deus do que a pedir. Então, nós, mesmo quando oramos, temos que agradecer como se já tivéssemos recebido. Isso chama-se fé. E muitas das vezes nós queremos receber para depois manifestar a fé. Então, isso não é fé. Então, nós temos que fazer uma oração tendo a certeza absoluta que nós já recebemos aquilo que Deus nos deu. Ok? E, por fim, o quarto princípio que eu gostaria de destacar aqui é a questão da oração intercessora. É muito importante isso. Nós oramos uns para com os outros. Se o tema aqui diz convivendo uns para com os outros, então nada seria menos importante ou mais importante também do que orar para uns para com os outros. É muito poderoso quando nós encontramos alguém passando por uma dificuldade e dizer, irmão, eu vou orar por ti. Quer dizer, eu vou interceder por ti. Então, o que está passando, passa para mim. A tua luta neste momento já é a minha luta. E vamos entregar o que você está passando naquele que tem a solução, naquele que pode resolver, que é Cristo Jesus. Então, é muito importante quando nós oramos uns para com os outros, não só demonstramos o amor, a ligação, mas também demonstramos o laço que nos une como seres humanos, reconhecendo que não há diferença entre nós e todos nós somos feituras, somos filhos de Deus Altíssimo. Exatamente. É interessante que, por exemplo, o irmão aqui já mencionou a questão de orarmos constantemente. Quando vamos no versículo 3, algo me chamou a atenção sobre o tipo de oração. Claramente temos que orar uns pelos outros, temos que interceder. O apóstolo Paulo, a mim, me apresenta uma outra ideia na questão da oração, que é a questão de orarmos pelas oportunidades missionárias. Exatamente. Porque quando ele diz que, ao mesmo tempo, orando também por nós, que é aquilo que já falava aí o irmão, orar pelos outros, mas para que Deus nos abra uma porta. E aí, ele pede que Deus abra uma porta para a palavra. Exatamente. A fim de anunciar o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Então, temos que ter o hábito de orar para que Deus possa abrir-nos os campos missionários, para que possamos ter acesso às almas que precisam ouvir a sua palavra. E aqui, no final desta lição da quarta-feira, o autor traz a citação do livro A Ciência do Bom Viver, na página 329, que diz o seguinte: porque muitos pensam que oração é simplesmente quando nós temos condições de ajoelhar. Exato. Então, diz o seguinte: para orar não é necessário que estejamos sempre prostrados, de joelhos. Cultivemos o hábito de falar com o Salvador quando a sós, quando estamos caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários. Que nosso coração se eleve continuamente em silêncio, pedindo auxílio, luz, força, conhecimento. Que cada respiração seja uma oração. Então, nós devemos cultivar esse hábito de orar em qualquer sítio onde nós estamos. Seja mesmo dentro do autocarro, não precisamos abrir a boca e gritar, não. Uma oração em silêncio. Em silêncio, uma oração silenciosa. É possível, podemos falar com o nosso Deus e Ele ouvir e atender as nossas orações. E para finalizarmos, temos aqui a lição da quinta-feira, que diz sábios no modo de agir. Quando lemos o versículo 5 e 6 de Colossenses 4, lemos que comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quando nós falamos aqui sobre sermos sábios no modo de agir, o que o irmão pode partilhar conosco sobre esta lição da quinta-feira? Muito bem. Nesta lição da quinta-feira, sábios no modo de agir, nós podemos tirar relações muito importantes. Primeiro, é importante definir o que é isto de ser sábio. Porque a sabedoria tem uma cosmovisão bíblica, mas também tem uma cosmovisão secular.
No mundo secular, nós encontramos que a sabedoria está associada com o conhecimento. Alguém que tem muito conhecimento vai falando uma ou outra coisa, dizem que aquela pessoa é sábia. Mas nós, quando vamos para a Bíblia, nós encontramos que a sabedoria tem uma outra cosmovisão. No livro de Provérbios, capítulo 9, versos 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós vamos para o livro de Tiago, nos diz o seguinte: não sede apenas o quê? Ouvintes, mas também praticantes. Então, quer dizer que a sabedoria, resumindo, resume-se o quê? Em aplicar tudo aquilo que você sabe. Isso é que é sabedoria. Quer dizer, se o irmão tem conhecimento sobre a palavra de Deus, mas não pratica, para Deus não é sábio. Sábio é aquele que pratica aquilo que sabe. Então, por isso nós encontramos aqui que é importante que tudo quanto nós temos possamos aplicar, que é a verdade de Deus. Porque exatamente. A sabedoria dos homens é tolice para Deus. Para Deus, exatamente. Muito bem, irmão. Indo aqui para a aplicação, nós encontramos que o autor ainda faz a questão no trato. Nós, quando vamos destrinchar esse verso que acabamos de ler aqui, nós encontramos a questão do trato. Então, por que o trato? É importante nós sabermos que as pessoas de fora que não têm a mensagem são pessoas que normalmente, diríamos, são frágeis espiritualmente. Então, é necessário que nós os tratemos da forma mais acolhedora possível. Por isso, nós encontramos lá no livro Largo Santo, diz que a cortesia deve ser manifestada para com todos. Então, a questão da bondade, da simpatia, né, do amor, torna-se um poder divino quando usado na vida diária, está na essência do bom viver. Então, nós encontramos que nós devemos ser pessoas que conseguem embalar as outras, agindo pelo Espírito. Não podemos manifestar a questão de querer mostrar que nós sabemos. Não, devemos deixar com que a pessoa, através do nosso proceder, conheça a Cristo Jesus. Aí nós encontramos a questão do trato das pessoas. As pessoas prestam muita atenção no jeito como nós agimos. E no agir, as pessoas podem ver Deus, também podem ver a ausência de Deus. Então é muito importante isso. E a questão também no uso do tempo às oportunidades. Então Deus cobrará a todos pelas oportunidades desperdiçadas que nós tivemos. Então aí, nós como cristãos que conhecemos a palavra de Deus, percebemos que temos uma grande responsabilidade de compartilhar o quê? O Evangelho. Assim como Paulo fez quando conheceu a Cristo Jesus. Pois todo aquele que sai das águas batismais torna-se o quê? Um missionário. Então tem de ter este espírito de poder compartilhar o quê? A palavra de Deus. Quando nós vamos para o livro de Evangelismo, capítulo 1, a serva do Senhor deixa uma coisa clara ali. Diz que a obra evangelística, o ato de abrir a palavra de Deus para homens e mulheres, deve ocupar mais os tempos do que é servo do Senhor. Advertindo sobre o que está por vir, deve ocupar mais e mais os tempos do servo do Senhor. Então, isso nos remete mesmo que cada oportunidade desperdiçada, nós seremos o que é cobrados. Temos de responder diante de Deus. Então, devemos ser sábios. E se nós não formos sábios, formos tolos, vamos desperdiçar o quê? As oportunidades. Mas para sermos sábios, nós temos que ter uma ligação direta com Deus, através da oração, como mencionamos na quarta-feira. Temos que ser sempre o quê? Perseverantes na oração. Estamos sempre em vigilância. Se nós orarmos pela manhã, dizer: Pai, hoje te agradeço pela vida, saúde e proteção, mas não só isso, quero que me use como seu instrumento na pregação do Evangelho, Deus nos dará oportunidades. E aí, se nós formos sábios, vamos usar devidamente as oportunidades. Quando falamos da questão do tempo, claro que já falei, claro, podemos encontrar a questão do Kairos e do Cronos. Quer dizer, o tempo que Deus te dá para viver e o tempo de Deus. Quer dizer, se você não usa de forma sábia o seu tempo, virá o tempo de Deus, onde ninguém mais pode fazer algo. Então Deus, quando chega o tempo dele, ninguém mais pode fazer algo. Então nós somos chamados a aproveitar o nosso tempo hoje em dia, porque quando vir o tempo de Deus, já não há nada a fazer. Nós, quando vamos para o verso aro, como mencionamos aqui, diz o quê? Diz que vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então isso nos remete a estarmos sempre em espírito de adoração a Deus. Deixar com que o Espírito Santo nos conduza. Não pode ser o homem carnal a fazer isso. Tem que ser o homem espiritual a fazer isso. E Paulo, na medida que ele teve Cristo no seu coração, o Espírito o transformou, ele passou a fazer isso. Daí que vejamos a humildade de Paulo. Paulo, quando vamos para o livro de Atos, podemos enxergar que ele era uma pessoa eloquente. Mas mesmo assim, ele não se agarrou a sua eloquência. Ele pediu com que a igreja orasse por ele para que pudesse transmitir da melhor forma o que é a mensagem. Então isso revela a humildade.
Então, nós somos chamados hoje em dia a dedicar as nossas vidas para que o Espírito Santo possa estar sobre nós, para que possamos ser sábios em todo instante. Muito bom. Quando nós, por exemplo, falamos da sabedoria ou sábios do modo de agir, entendemos que é muito crucial para nós como cristãos, porque somos chamados a sermos cartas vivas Exato. para o mundo, não é? De modo que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado. Agora, o que me chama a atenção é que aqui é sábios no modo de agir, olhando para os relacionamentos, Exato. seja na família, na igreja, no local de trabalho, por aí em diante. Temos que saber como é que nós devemos agir. As nossas palavras devem ser palavras sábias, devem ser palavras que edificam, Exato. não palavras que destroem. Exato. E um exemplo que eu queria deixar aqui para finalizarmos é olharmos para o pai Davi. Quando lemos aqui em 1 de Crônicas, no capítulo 29, nós vimos que Davi, quando estava prestes a morrer, ele faz um pedido interessante que eu queria compartilhar aqui com os irmãos para juntos tirarmos uma lição disso aí. No capítulo 29 do livro de 1 de Crônicas, lemos o seguinte, no versículo 19: dá a meu filho Salomão um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para cumprir estas coisas e construir o palácio para o qual tudo preparei. Então, o que me chama a atenção é que Davi, quando ele faz esse pedido a Deus, demonstra, por exemplo, o que seria agir do modo sábio. Ele pede que o filho dele seja uma pessoa exemplar, seja uma pessoa temente a Deus. Porque é este o filho de Davi, que ele faz esse pedido, que quando Deus decide trabalhar com o filho de Davi, o Salomão, nós sabemos que o Salomão foi considerado o homem mais sábio. Então, quando nós falamos de sermos sábios no modo de agir, em algum momento tínhamos que buscar alguns exemplos do próprio rei Salomão. Agora, o que nos chama a atenção é que Deus aparece para o Salomão, quando entramos em 2 Crônicas, logo no primeiro capítulo. E diz que pede o que tu queres, eu vou te dar. Muitos poderiam pedir mulheres, podiam pedir casas, podiam pedir carros, riqueza por aí em diante. Mas o Salomão não pediu isso aí. O que me chama a atenção é que no versículo 10, 2 de Crônicas, capítulo 1, diz o seguinte: dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa conduzir este povo, pois quem poderá julgar este teu povo que é tão grande? Então Deus disse a Salomão: visto que isso que tens no coração e não pediste riquezas, bens, honra, nem morte dos inimigos, nem pediste longevidade, mas pediste sabedoria para ti e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituirei. Receberás sabedoria e conhecimento, também te darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei teve antes de ti, nem rei algum terá depois de ti. Exato. Então nós vimos as consequências de buscarmos a verdadeira sabedoria. Salomão poderia ter pedido para ser o homem que pudesse viver mais tempo aqui na terra. Podia pedir a morte dos seus inimigos. Mas como estamos a falar do relacionamento com os outros, e aqui já nos diziam que devemos ter palavras temperadas com sal e sabermos como é que devemos lidar com os outros, para dizer que a nossa forma de ser e estar, as nossas palavras podem influenciar negativamente ou positivamente o evangelismo, como missionários. Então, nós devemos ser como Salomão, no seu estado de pureza. Exato. Buscarmos a sabedoria divina para sabermos como é que devemos nos relacionar com os outros. Exato. E assim vamos criar condições para que possamos andar de mãos dadas com qualquer pessoa e guiando essas pessoas para o caminho do nosso Senhor. Então, a sabedoria é necessária nos nossos dias. E veja só, irmão Cipriano, lançando a ponta aí, nós encontramos que ele cumpriu aquilo que está em Mateus 6. Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele buscou a sabedoria, como bem dissemos, livro de Provérbios
9 versos 10, diz que o princípio, o temor é o princípio da sabedoria. Então, ele o que mais queria, sim, o que ele mais queria era temer esse Deus. Ele sabia, para temer esse Deus da devida forma, tinha que ser sábio, para sempre fazer as escolhas certas. Então, Deus lhe acrescentou o resto. Exatamente. Então, nós chegamos assim ao fim do estudo da nossa lição. Queremos desde já convidar os irmãos para que possam continuar a partilhar este vídeo, os vídeos que também vão passar daqui em diante com os demais. E subscreverem-se no canal, ativar o sininho de notificações, colocar o vosso like, compartilhar e comentar este vídeo. Irmão Jonas, pode deixar as suas últimas considerações? Primeiro, agradecer mais uma vez pelo convite que me foi estendido de estar aqui. É sempre um prazer imenso estar aqui. E agora direciono-me a você que está aí em casa, meu irmão ou minha irmã, dizer que nesta lição ficou evidente de que Deus deseja que possamos viver uma vida harmoniosa, que possamos ter paz uns para com os outros. Mas também ficou claro aqui que o segredo para que tal aconteça é que devemos agir por humildade, não por contendas, nem por vanglórias. Devemos ser humildes, submissos a Cristo Jesus, pois Deus deseja não só a nível do lar, mas a nível social, do trabalho e tudo, ter pessoas unidas, ter pessoas que vivam em comunhão com o Espírito Santo. Pois quando nós vivemos em comunhão com o Espírito Santo, temos a certeza de que Cristo reside em nós e nós somos pertencentes a esse Deus maravilhoso. Amém. E desde já o nosso apelo é que a todas as mulheres sejam submissas aos vossos maridos no Senhor, e maridos já amem as vossas esposas no Senhor. E o apelo que nós queremos fazer desde já é ao homem, que ele possa cumprir o seu papel de líder, de liderança que Deus lhe concedeu, tanto na família, tanto na igreja. Que ele não perca o cinto, mas sim possa ser um homem que busca fazer aquilo que é a vontade de Deus. Amém. E mais uma vez, ele deve ter uma esposa ajudadora, uma esposa submissa, que também ajuda ele a cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Em suma, o objetivo desta lição nos mostra que o cristianismo verdadeiro manifesta-se através das relações, tanto na família, tanto no trabalho, na escola, na igreja, por aí em diante. Mas onde o objetivo destes relacionamentos é que Cristo seja refletido nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas decisões. Que possamos ser homens e mulheres que refletem aquilo que é a vontade de Deus, homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres que agem de forma sábia, homens e mulheres que estão a preparar-se uns aos outros, aos filhos, aos familiares, para todos estarmos no reino de Deus. Amém. Que Deus possa abençoar-nos até o próximo estudo da lição, que será a última lição, a lição número 13, e queremos desde já convidar a si, queridos irmãos e querida irmã que nos acompanha, para estar conosco. Que Deus nos abençoe e vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.